Pronto, a partir desse momento a gente está gravando. É, Tudo bem, galerinha que assiste meu canal? Tudo bem com vocês? Né? Só para ter uma vinhetinha. O que que acontece? Na última aula a gente falou sobre variáveis, certo? Ó, a câmera está reta que onde que eu estou olhando para vocês. Se eu ficar olhando para cá, é porque tem um monitor auxiliar aqui que está me ajudando, aqui que eu acompanho tudo, tá ok? Então, olha só. Aula passada a gente viu sobre variáveis. E essas variáveis são espaços de memória que a gente acaba utilizando, né, para poder estar guardando informações, né, para ser usadas posteriormente ou depois. O que que acontece? Eu passei alguns exercícios, alguns colegas tiveram dificuldade, outros, né, tentaram fazer e conseguiram, alguns. Eu vou fazer o seguinte: nesse primeiro momento, a gente vai estar fazendo algum dos exercícios, não os teóricos, sim aqueles práticos que eu mandei, tá bom? Para começar, então, antes da gente ver o próximo conteúdo, deixa eu compartilhar agora a minha tela. A partir desse momento, vocês não me veem mais, tá bom? Se quiser ver meu rosto lindo, é só falar. A partir de agora, vocês vão estar vendo o meu computador. Ai, que bom, ele já fez a troca. Ótimo. Vocês já estão, né, vendo o meu computador aqui. O próximo conteúdo que a gente vai estar vendo é expressões lógicas. Essas expressões lógicas são expressões que vão ser resolvidas através de um processo lógico para a resolução de algum problema. Se estiver de sol, eu vou à praia. O que está ali dentro da condição vai ser a minha expressão lógica. Mas antes da gente entrar em detalhes, né, eu gostaria de vir aqui do Classroom, na minha atividade. Olha só, eu vi que alguns enviaram por e-mail. O que que acontece? Quando vocês virem aqui nos trabalhos, tentem enviar a atividade. Vai ter um campozinho aqui em cima para vocês estarem enviando. Então, peguem e façam o envio da atividade por aqui, que aí fica tudo num lugar só, tá bom? Renato, Oi. Renato, Oi, quem no fala? caso, é a Bruna. Oi, Bruna, pode falar. No caso, eu só consegui fazer até a 3. Eu não consegui mexer na plataforma lá, do compilador. Não Tá, consegui. tá. Faz o seguinte, me manda depois, depois dessa aula, a gente vai fazer alguns. Eu quero que você tente fazer e me mande tudo que você conseguiu fazer, tá ok? Ok, Então tá jóia. Vamos lá. beleza. Aqui, vamos pegar o comando da atividade. Tá abrindo aqui. Essas primeiras eu não vou cobrar, né? Eu não vou passar porque o que é uma variável, o que eu acabei de reforçar, as regras, né? A questão de você ter a, a nomenclatura, não pode começar com número, todas umas regrinhas. Isso aqui depois a gente compila ele para a gente testar o valor e saber qual que é o valor de x, y e z. Vamos para o número 4, que é uma que está mais assim, mais pegada, né? Nesse sentido de estar complicando. Como que a gente começa um algoritmo? Olha só. O primeiro passo e mais importante na hora de desenvolver o algoritmo é entender como que é o processo de inicialização. O que que eu preciso passar para o meu algoritmo? Por quê? A grande dificuldade é entender o problema. O algoritmo em si ele vai tentar resolver algum problema, certo? Se ele vai resolver algum problema, a gente tem que entender esse problema melhor, sabe? Para a gente poder estruturar todo o ambiente necessário para a gente poder fazer essa criação. Olha só, escreva um algoritmo para mostrar a tabuada de um número da seguinte forma. Número 1, esse num é o número que o usuário digitar. Num vezes 2, né, é a tabuada de 1 a 9. Então, eu vi algumas soluções dos colegas, mas vamos criar uma aqui agora. Compilador online, certo? Vamos começar ali do zero. Abrir uma nova guia aqui. Compilador online. O primeiro que aparece, ó, online GDB, tá bom? Se vocês clicarem dessa forma, só reparem aqui em cima, ele tem que vir ou está marcado com a linguagem C. É extremamente importante que esteja marcado com a linguagem C, ok?
Isso aqui dentro é comentário. Então, o que está escrito aqui dentro, para ele não importa, tá bom? Então, isso aqui é comentário. Ah, mas para que serve o comentário? Para realmente comentar o nosso algoritmo. Como que eu posso utilizar isso? Ó, vamos fazer um exemplo, então, prático de como que a gente usaria o comentário. Eu vou vir aqui, copiar esse cara. Na verdade, isso aqui tudo. Ó. Copio esse cara, venho aqui e copio. Dentro copio. Então, pronto. Isso aqui vai rodar independente, né? Não vai ser exibido, mas eu sei que ele está fazendo isso aqui. Deixa eu jogar isso para cá. E vamos lá. Essa é a minha estrutura básica do algoritmo, certo? Vocês viram que eu não digitei nada aqui, ele veio prontinho assim para mim. Include stdio.h, o meu int main abriu a chave e fechou a minha chave, tá bom? Agora eu quero perguntar a vocês, o que o printf faz? Acaba com a minha vida. Não, não é acaba com a sua vida, mas o que o printf faz, Dani? Ou quem quiser Ele responder. imprime na tela. Mostra Imprime na na tela. tela. Muito bem, Matheus. Então, tudo que tiver entre aspas aqui, ele vai estar mostrando em tela. Vamos executar isso aqui para ver? Ó, eu vou... Deixa eu colocar um F11. Haha, ficou melhor, né? Ficou melhor? Olha só. Sim. Ótimo. Eu vou executar. O que ele apareceu? Tudo que tiver aqui dentro... Dane furão. Tudo que tiver aqui dentro, ele vai imprimir. Certo? Sempre que eu executar ele, reparem, ele é um código compilado. Sempre que eu desenvolver o meu algoritmo, eu tenho que vir aqui e executar ele, tá bom? Olha lá, dane fural. Tudo que tiver aqui dentro, então, vai ser mostrado em tela. Escreva um programa para mostrar em tela a tabuada. Então, vamos lá. Informe um número para quê? Para fazermos... Vamos fazer... Ah, tá errado, mas deixa assim. Fazermos a tabuada. Pronto. Bem simples. Então, se eu executar isso aqui, ele vai me mostrar em tela o quê? Informe o número para fazermos a tabuada. Tá. Se eu pedir um número para o usuário, o que eu tenho que fazer para receber esse número do usuário? Scanf. Muito bem. Por quê? O que o scanf faz? O scanf ele vai receber um valor disponibilizado ou digitado pelo usuário. Então, scanf, abre e fecho, certo? Só que, informe um número. A tabuada não é com números inteiros? 1, 2, 3, 4, certo? Então, o que vai fazer? Eu vou vir aqui e colocar um porcentagem D. Por que porcentagem D? Porque esse porcentagem D faz referência àquela tabelinha que a gente viu lá atrás. Aquela referente ao processo de números inteiros, porcentagem D. Números de ponto flutuante, que são o caso do float, double, uso porcentagem F. Lembra? Naquela tabelinha que eu falei para vocês guardarem ela no coração de vocês. Certo? Então, já que eu vou ler um inteiro, porcentagem D, eu preciso armazenar. Por isso que o meu scanf tem uma estrutura um pouco diferente. Eu vou usar o e-comercial para apontar para onde ele vai estar armazenando e falar o nome da minha variável. Vamos colocar aqui num. Só que, né, finaliza com ponto e vírgula. Então, o que o cara vai acontecer? Eu vou rodar aqui, me deu um erro. Por que me deu um erro? Alguém sabe me dizer? Porque você não informou em cima que tipo de variável que era? Muito bem, eu não criei a minha variável e nem o tipo dela. Muito bem, Karine. Então, int, porque eu estou lidando com números inteiros, num, pronto. Agora, se eu executar, não vai me dar erro nenhum, certo? Olha só, informe um número para fazermos a tabuada. Ele está esperando um número, tá vendo? Eu vou informar o número 10. Ou melhor, vamos formar o número 5. O que ele fez? Recebeu o 5 e armazenou na variável num. Só que eu não fiz mais nada com ela. Então, acabou. Certo? Agora a gente tem que fazer a tabuada. A tabuada não pede para a gente escrever... Renato, respira um pouco, você está falando muito rápido.
Deixa eu tomar uma água, então. Obrigada. Ah, obrigada. É que eu me perco, você fala rápido. Tá. Você entendeu até aqui, Dani? Uhum. Eu Tá. acho que eu entendi. Aham. Só mostrei uma mensagem para auxiliar a pessoa, né? E armazenei o valor que essa pessoa informou em uma variável, do tipo num, ou com o nome num, certo? Agora sim que a gente vai executar o processo da tabuada. Num vezes um, num vezes. A tabuada não é assim que faz? 5. Vamos supor que ele digitar sempre 5 como padrão, tá bom? Para a gente testar. 5 vezes um, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 5 vezes 7, 9, certo? É de 1 a 10, não é assim? Então, existem N soluções para a gente poder fazer esse valor, ou essa continha. Eu posso vir aqui criar valores. Tabuada 1, tabuada 2, e falar que o tabuada 1 recebe valor 1, que o tabuada 2 recebe valor 2. Por quê? Eu já não sei o valor que o usuário digitou, que é o num. Não sei. Sabe? Ó. Então, eu simplesmente tenho que multiplicar por esses caras aqui. Então, o que eu faço? Mas por que você coloca recebe um? Não seria multiplica por um? Não entendi isso aí, não. Não, isso aqui é só declaração de variável, Dani. Eu só criei uma variável de tabuada e defini que ela vai receber o valor 1, por enquanto. É porque existem várias formas de fazer. Eu só demonstrei aqui uma delas, entendeu? Aqui vai ficar mais fácil. Olha só. O usuário digitou o número 5, que está armazenado em num. Beleza? Todo mundo comigo? Sim. Sim. Então, olha como que a gente pode simplificar esse caso. Printf faz o quê? Imprime em tela. Muito bem. Imprime em tela. Então, eu vou imprimir em tela o quê? O valor que o cara digitou, que é quem? Num. Num. Então, porcentagem D, e aqui eu coloco num como meu primeiro valor. Lembra da proporção lá? Então, porcentagem de num. Então, eu vou imprimir simplesmente o que o cara me informou, o que o usuário me informou. Então, olha só. Num vezes 1. Então, vem aqui, vezes. A gente simboliza por um X. Lembrando que o que está entre aspas vira texto, tá bom? Vai ser o que vai ser impresso aqui nesse console pretinho aqui embaixo. Então, o número que o cara digitou vezes 1 é igual a o quê? A um resultado, não é isso? Então, a gente vem aqui, simplesmente coloca um outro porcentagem D. Por quê? Esse primeiro porcentagem D aqui refere-se a esse num primeiro porcentagem D. Vou criar uma nova vírgula e passar um novo parâmetro, que vai ser referente ao segundo porcentagem D. Aqui, o que quer dizer esse cara aqui? O número que o cara digitou vezes 1, não é isso? Então, no segundo parâmetro vai ser o que o usuário digitou vezes 1. Renato, Oi? pode voltar um pouco Posso? Explica de Aonde novo. você quer que eu volte? no porcentagem D aí mesmo. Ó, primeiro porcentagem D é o que o usuário digitou. Deixa eu copiar isso aqui. Ó, porcentagem D. Vamos executar isso aqui. Do jeito que está aqui, tá vendo? Ó, informe o número para a tabuada, certo? Vou informar 5. Ó, ele imprimiu 5 porque ele imprimiu o valor aqui. Beleza? Beleza? Beleza. Então, 5 vezes, igual aqui, vamos usar um xzinho, tá? 5 vezes 1. Não é assim que é a tabuada? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. É igual a um valor. Vou colocar aqui, valor, certo? Valor. Um exemplo. Então, se eu pedir para executar, ó, o número que o cara digitou vezes 1 vai ser igual a um valor. Executei. Lembrando que aqui é texto, ele vai mostrar esse valor. Vamos informar aqui o valor 5. Ok? Ó, 5 vezes 1 é igual a um valor. Só que esse valor a gente tem que calcular.
Entendeu? Então, o que que a gente vai fazer? Porcentagem D aqui. A gente vai jogar um porcentagem D aqui, justamente para atribuir um valor a esse porcentagem D, que vai ser o que vai estar depois dessa vírgula. Então, ó, entre aspas, tá vendo? Entre aspas, Ah, tá. A essas vírgulas, no caso aí, você vai identificando o que vai ser cada porcentagem D. exatamente, exatamente. Tá vendo essas Mas por aspas? que aí não usa o E comercial? É porque o e-comercial você só vai usar no scanf, quando você precisar atribuir um valor a uma variável, Ah, tá. certo? Tipo assim, você só usa o E comercial quando for scanf, porque aí, no Só. caso, ele vai armazenar o que vai receber. Exatamente, só isso. Nos printfs não precisa e-comercial. Então, o que está dentro de aspas é o que vai ser impresso em tela, tá bom? O que vai estar no primeiro espaço após a vírgula é responsável pelo primeiro porcentagem D. O que está no segundo, referente ao segundo. O que tiver no terceiro vai ser referente ao terceiro, se houver um terceiro, tá bom? Então aí é respectivo, certo? O que está aqui é o primeiro valor depois, né, das minhas aspas. O que está aqui está sendo impresso em tela. O primeiro espaço, certo? Vai ser referente ao que está aqui. O segundo espaço, o que está aqui. Se tiver um terceiro, seria num terceiro porcentagem D que não existe. Tá bom? Então, ó, vírgula num vezes 1. Um exemplo. Então, olha só. Tá vendo esse carinha aqui? Todo esse selecionado, num vezes 1, vai ser apresentado nesse porcentagem D. Da mesma forma que o valor que está referente a num vai ser exibido nesse porcentagem D. Então, se eu executar isso aqui, ó, repare, vamos digitar 5 como padrão. 5, por quê? Não digitei 5 aqui em cima? Eu não peguei o valor que o usuário digitou e atribuí na variável num? Então, 5. Mostrei ele aqui. Quanto que é 5 vezes 1? Que é o que está sendo executado nessa segunda ação. 5 vezes 1, 5. Então, eu pego esse valor aqui e jogo dentro desse porcentagem D. Por isso que ele apareceu aqui. Certo? Então, eu não preciso criar N variáveis, tabuada 1, 2, 3, 4, 5, até o 9, para mim poder, ou melhor, até o 10, para mim poder gastar espaço de memória à toa. Eu preciso criar apenas a variável num. Por quê? Olha que simples. Eu não fiz o 5 vezes 1? Qual que é a diferença desse para o segundo? Porque em vez de eu multiplicar por 1, eu multiplico por 2. Qual que é a diferença dele por 3? Multiplico de vez de 1 por 3. E assim eu vou fazer copia e cola. Ctrl C, Ctrl V. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, errei. E aqui, copio o último, 10. Certo? Aqui eu mudo também, porque é o textinho para ficar bonitinho. 2, não é char32, não, miséria. Ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É de 0 a 10 mesmo? De 1 a 10? Ou tinha o 0? Ih, nem lembro mais. Ah, mas tá bom. Vamos supor que é do 1 a 10. Ali está de 1 a 9, mais um do 1 ao 10. Tá bom? Então, olha só. Se eu executar isso aqui, vamos lá. Informe a tabuada de 5. Todo mundo é fera na tabuada de 5? Então, olha só. Ah, eu não dei quebra de linha, mas olha só. Faltou LN. Isso aí, Matheus. 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2, ó, igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. Vamos dar um quebra. Como que eu faço? Se eu dou um contrabarra N dentro das aspas, eu estou fazendo uma quebra de linha, como o Matheus bem sugeriu. Então, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente colocar uma linha abaixo. Vai imprimir o valor abaixo. Vou executar de novo, só para a gente validar e ver bonitinho. 5, certo? Olha só. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. E encerrou. A gente usou apenas uma variável e fez toda a continha necessária. Ô, Renato, Oi?
No caso, igual eu fiz, criando várias variáveis lá em cima, estaria certo, só que ocuparia mais espaço? Isso, exatamente. Porque lembra que eu fiz o desenhozinho que cada variável que você declara ele guarda um espaço de memória? Aham. Então, você está guardando 10 espaços de memória, certo? Aqui eu Entendi. guardei um espaço de memória. Então, vai executar do mesmo jeito, só que você está gastando muito mais recurso computacional, Entendi. certo? Só um exemplo, Posso mostrar o seu, Karine? Pode? Deixa eu sair aqui do tela cheia, que eu mostro da Karine. Cadê aqui, ó? Olha, a Karine, não sei se vocês vão conseguir ver, ela criou os vários num aqui em cima, tá vendo? No 1, no 2, no 3, no 4, tá bom? Ela criou esses valores e multiplicou um pelo outro. Beleza? Ela apresentou aqui, só que ela usou dinâmico aqui, certo? Criou os porcentagens para a variável que o usuário digitou e para esses valores que ela atribuiu aqui em cima. Ela acabou gastando mais recurso computacional fazendo esse processo, mas vai funcionar do mesmo jeito. Ok? A gente vai ver que quando a gente chegar lá na frente, isso tudo eu faço com uma linha. Certo? A gente vai fazer isso tudo com uma linha. Que é usando o for que o Matheus, né, sugeriu lá para Dani. Ok? Mas a gente vai chegar nessa Mas, estrutura de repetição daqui a pouco, tá bom? Ainda não está nesse momento. A gente precisa entender algumas outras coisas antes, ok? Vamos seguir aqui então. Sai de mim, filho. Peste. Pera aí que garro no fio na minha canela aqui. Miséria. Olha só, vamos para o segundo. Eu vou deixar isso aqui bonitinho. Copiei ele. Atividade. Por favor. Qual atividade é essa? Atividade 4, né? Quem não fez, vai estar aqui. Mas, por favor, tentem fazer. Não olhem. Vejam isso aqui em último caso. Porque, querendo ou não, vocês vão estar enganando vocês mesmos, tá bom? Tentem fazer. Renato, Oi. para quem não conseguiu fazer, tipo eu, assim, você vai dar mais algum prazo para tentar fazer ou... Vou. Tentem fazer a partir de agora. Vai estar ali como um suporte para vocês estarem, né, se baseando. E Uhum. dúvidas, mandem mensagem aqui nesse trem, escrevam, porque isso chega no meu telefone, acusa, sabe? Quem instalou o Classroom no celular, chega a notificação. Então, manda bala, sem dó, façam, sem medo, tentem, tá bom? Sem medo de ser feliz. Vamos aqui fazer então. Dani, eu só vou dar uma aceleradinha, tá? Assim, não vou correr. Eu só vou dar uma aceleradinha que esses daqui é a mesma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fale assim, repete. Ok? Ok? Ok. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer aqui então. Vou apagar tudo, tá bom? Tudo que a gente fez aqui. Voltamos a estaca zero. Beleza? Vou trocar isso aqui. Oxe. Cadê esse trem? Bagunçou o paranoia aqui. Olha só. Deixa eu voltar isso aqui para cá. Desenvolva um algoritmo que realize a soma dos números 10 e 73 e mostre o seu resultado em tela. O algoritmo não deve receber esses valores do usuário. Então, como que eu mostro um valor em tela? Como eu mostro um valor em tela? F. Printf. Printf. O que eu tenho que mostrar? O que eu tenho que mostrar no meu algoritmo?
A soma de dois números, certo? Então, ó, Sim. opa, abre aspas duplas, a soma dos números 10 e 73 é, dois pontos, porcentagem D. Por que porcentagem D? Porque é um valor que vai variar, certo? Então, esse porcentagem D é como se fosse um gatilho para mim passar um valor que vai variar. O que eu quero mostrar no meu porcentagem D? 10 mais 73. Ponto e vírgula. Executei. A soma dos números 10 e 73 é 83. Com um printf apenas você resolve, ok? Você pode fazer dois printfs? Pode fazer dois printfs, mas apenas com um você já resolve esse problema, certo? Uma outra forma de fazer. Cria uma variável int, soma, beleza? Cria a variável soma. Ó, soma recebe 10 mais 73. Então, qual que é o valor de soma? O resultado, né, da adição desses dois números. Eu venho aqui, então, em vez de passar 10 mais 73, passo soma. Quem que é soma? Soma igual a 10 mais 73. Então, o resultado de 10 mais 73, quando eu executar, ó, a soma dos números 10 e 73 é 83. A mesma forma de fazer, consumindo mais linhas. Ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Mas alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Ok. Então, vamos seguir aqui. Vamos colocar aqui atividade 05. Eu vou colocar essa aqui com mais linhas, tá bom? Mas depois vocês saibam que vocês podem substituir. Ô, Renan, Oi? só uma dúvida. Sim. No caso, igual, se eu fizer com essa parte com mais linhas, né, ocupando mais memória, estaria errado? Não, aqui na verdade você não está ocupando mais memória. É porque você criou uma. Na verdade, você vai estar ocupando porque você criou uma variável, mas uma variável em si não vai ter tanto significado. Mas a questão é, você deu uma volta a mais. Você pode Sim. fazer um processo direto e você deu uma volta. A questão é, se você aqui embaixo precisar desses mesmos valores, ou esses valores se tornarem dinâmicos, tem que ter cuidado em fazer direto. A questão é, a ideia é, posso generalizar? Posso. Fica legal? Fica. A questão é, eu tenho que ter cuidado, porque isso pode me prejudicar lá na frente. Eu vou ter que ter retrabalhos, entendeu? Nem sempre você colocar tudo numa linha só é vantagem. Beleza? São casos e casos. Isso aí vai ter que ser discutido ao longo dos tempos, certo? Isso são casos que vocês vão estar vendo, assim, de formas... É só mesmo na hora que chegar na prática para vocês identificarem esses casos. Ok? Ok. Joia. Vamos lá, então. Eu vou copiar o número 6 para a gente estar fazendo ele também. Apagar aqui. Ó, desenvolva um algoritmo para realizar a média de duas notas. 9.8, 5.9 e mostrar o resultado em tela. Então, mesmo esquema do outro exemplo. Só que, olha só, eu já estou fazendo uma média. Eu já estou fazendo uma expressão. Eu posso fazê-la toda aqui? Posso. Como que ficaria um exemplo? Vou colocar entre parênteses 9.8. 9.8 mais 5.9 dividido por 2. Beleza. Só que se depois aumentar uma média ou uma nota, eu vou ter que vir aqui e alterar isso por 3. Então, não fica legal. Certo? Então, eu vou vir aqui e vou criar a variável média. Sem acento, por favor. Com acento funciona? Funciona, mas por favor, evitem. Porque é dor de cabeça que vocês não vão querer ter depois, tá bom? Evitem essa miséria, então. Olha só.
Como que é os valores? 9,8 e o meu valor de 5,9. Beleza? Eu vou pegar então, aqui não é soma, né? É média. Média recebe o 9,8 mais o 5,9 dividido esse valor por 2, porque a minha média tem dois números, certo? Certo, gente? Certo. Certo? Certo. Errado. Vamos ver aqui. Deixa eu jogar esse retorno para baixo. Deixa eu jogar aqui. Apagar esse espaço para ficar mais fácil para vocês verem. Vamos lá. Onde que está o erro, galera? É float, né? Por que é float, Matheus? Porque é número quebrado. Muito bem. Todos os tipos de dados que a gente está trabalhando aqui, média, ele tem ponto flutuante. Quer dizer o quê? Número com vírgula. A gente tem casas decimais. Então não é um número inteiro. Aqui tem que ser float. Então float, média, recebe, né? Média recebe esses valores. Cria a variável do tipo certo, com o tipo de dado certo, e agora estou fazendo a execução desse cálculo, somando os dois valores e dividindo por 2. Então, para ficar bonitinho, não é a soma dos números, a média das notas. Aí a gente passa aqui, para ficar bonitinho, 9,8 e 5,9 é porcentagem de média. A gente passa média aqui, que é a variável que a gente criou. Média, passa média. Então, o que vai acontecer? Criei a variável média. Dentro da variável média, eu atribuí o valor de execução desses carinhas aqui. 9,8 mais 5,9 dividido por 2. Então, ele soma, divide por 2, joga esse valor dentro de média. Então, nesse porcentagem D, eu estou mostrando o valor de média. Certo? Ô, Renato, não Oi? seria porcentagem F, não? Muito bem. Aqui não é porcentagem D, é porcentagem F. Muito bem, Karine. Esses detalhezinhos que eu vou ficando deixando para vocês irem pegando. Qualquer erro que eu deixar não é proposital. Então falem por quê. Ah, não funcionou. Vamos identificar o erro. Então a gente vai fazendo assim. Eu costumo fazer isso com banco de dados. Você tem que fazer 5 coisas. Eu faço a primeira e fico perguntando por que deu erro. Certo? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou deixar algumas coisas erradas para a gente poder ir se habituando e entendendo. A maior dificuldade num processo de desenvolvimento, construção de algoritmo, é você identificar o seu erro. A principal dificuldade é identificar o seu erro. Você identificou o seu erro, acabou o problema. Você consegue resolvê-lo de forma, não de forma rápida, mas você consegue resolvê-lo mais fácil. Você já sabe o seu norte que você tem que ir. Certo? Então, a média das duas notas vamos executar, a média das notas, 9,8 e 5,9, é 7,85. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ô, Renato, só uma coisa. Que eu também tive um pouco de dificuldade na hora de fazer os exercícios. Porque lá no exemplo que você passou no vídeo, você usa o scanf. Aí eu até fui pedir ajuda nessa parte. Aí a gente desenvolvendo o algoritmo, aí fala que não deve receber os valores do usuário, né? Sim. Então, no caso, a gente não usa o scanf. Isso, não usa o scanf. Por quê? Eu só queria que vocês entendessem essa regra inicial. Já que eu falei não precisa receber os valores do usuário, é porque o valor vai ser passado estático. Quando a gente cria um algoritmo com esses valores assim, igual eu defini aqui, não é legal, porque ele não se torna dinâmico. Toda vez que eu executar, ele sempre vai dar o mesmo resultado, porque ele nunca vai estar recebendo valores diferentes. Não é igual uma calculadora que você passa os números para ela poder estar fazendo a conta para você. Você simplesmente está executando com valor estático, certo? A ideia depois disso é o quê? Vocês colocarem sim um scanf para receber esses valores
Ok? E a partir dos valores que o usuário informou, ele realizar a média. Vamos fazer o seguinte. Oi, pode falar. Como é que faz para limitar 2 pontos depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula mesmo? Aqui, ó, tá vendo dentro do meu porcentagem F? Dentro Sim. dele, eu venho aqui e coloco ponto 2. Ponto 2F. O que esse ponto 2F vai fazer? Quando eu executar, ele limita as duas casas aqui embaixo depois da vírgula. Ah, eu quero uma só. Ponto 1F. O que vai acontecer? 7,85 vai aparecer 7,8, porque arredondou e não é que ele arredonda, ele só mostra uma casa. Tá bom? Então, às vezes, tem que ter cuidado com isso aí. Existem algumas funções para arredondamento, tá bom? Mas isso aí deixa para a gente ver lá na frente para não gerar confusão. Então, ponto 3 vai exibir, aqui, ponto 3 vai exibir 3 casas depois da minha vírgula. Certo? 3.850. Vamos deixar 2 para ficar bonitinho. Olha só. Se a gente vir na nossa lista, tem um que... Tá vendo? Desenvolva o algoritmo que receba do usuário 2 notas e faça o cálculo da média dessas notas. Lembre-se de realizar a impressão em tela resultado. A número 9 é a mesma coisa da número... Oxe, cadê? Me perdi aqui. Da número 6. Só que a 9 eu vou pedir ao meu usuário os valores dela. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer ela aqui. Deixa eu jogar para cá, só estou apagando os espaços, tá bom? Vou copiar ela aqui, vou jogar lá no Classroom para vocês. Essa é o que? A 6, né? Atividade 6. Olha só, mandei lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Não é a mesma coisa? Desenvolva um algoritmo que receba do usuário 2 notas e faça o cálculo da média. Então, é o que a Karine falou. Agora a gente está pegando o quê? Recebendo do usuário esses 2 valores. Como que a gente faz isso? Como que a gente começa a fazer isso? A gente de aqui para baixo já tem a realização de todo o processo. Certo? Aqui para baixo, no MED, no printf, a gente já tem a realização desse processo. O negócio é aqui, a gente precisa receber do usuário essa nota. Como que a gente faz isso? Printf. Printf para informar alguma coisa para o usuário. Printf o quê? Informe a primeira nota. Espaço, beleza. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer primeiro a variável em cima, né? Criar a variável em cima? Vamos criar a variável em cima então. Para Eu já nota tenho 1 e para média, nota 2. nota 1, Na roda traseira. nota 2. E agora? Isso que eu não entendi. Scanf aonde? Depois do printf. Muito bem. Scanf. Agora eu coloco aqui dentro do scanf. Porcentagem F. Muito bem. Porcentagem F. Certo? entre aspas duplas. Ah, muito bem. Entre aspas duplas. E agora? Vírgula. Nota 1. Como? O e-comercial, nota 1. Muito bem. Nota 1. Resolvido. A gente recebeu a primeira nota? Recebeu ela com sucesso e armazenou dentro de nota 1. Agora a gente precisa fazer isso para nota 2, não é isso? Printf. Aspas, informe a segunda nota. Ok? Ponto e vírgula. Scanf. O que eu coloco aqui dentro? Aspas duplas, porcentagem F, vírgula e comercial, nota 2. Muito bem. E comercial, nota 2. Ótimo. Resolvido. Tá pronto meu algoritmo? Não. O que falta?
Média vai receber nota 1, mais nota 2 e dividir por 2 agora, não? Muito bem. Nota 1 mais nota 2 dividido, né? Somatório desses dois dividido por 2. O resto aqui Essa é vai a ser média das a média das notas. Eu posso apagar isso aqui, né, para ficar mais fácil da gente ver. A média das notas é o valor da média. Vamos testar? Uhum. Vamos informar dois valores fáceis. Informe a nota 1, 8. Beleza? E a segunda nota, 6. Quanto que vai dar essa média? 7. 7. A média das notas é 7. Certo? Então agora a gente recebeu do usuário aquele valor. Eu fiz então o primeiro, igual sem ter que receber do usuário, só para vocês entenderem o processo. Recebendo do usuário que, né, fica uma coisa mais dinâmica, porque você vai receber valor. Se eu executar de novo, eu posso falar que a média de 7,5 e a média de 2,9 é equivalente a 5,2. Certo? No caso, informando, recebendo os valores do usuário é uma forma mais dinâmica de ser usado. Exatamente, porque você dá liberdade para o usuário digitar qualquer valor para poder realizar essa média. Certo? Entendido? Entendido. Alguém ficou com alguma dúvida? Por incrível que pareça, eu entendi. Não, mas é assim mesmo, fica tranquilo. Qualquer dúvida você levanta a mão. E no caso fala um oi, né? Porque aí não vai dar para ver se você levantou a mão, tá bom? Mas enfim. Vamos copiar esse carinha aqui para a gente jogar lá no nosso Classroom. Vou tirar os espaços, tá? Só para não ficar um. Eu não gosto de espaço no meio dessa bagaça, não. Eu acho chato. A número 9 não, né? Aqui não. É aqui, ó. 9. Atividade 9. Pronto, postei. Ótimo. Vamos vir aqui. Olha só. A 8, tá vendo a questão da soma? É a mesma coisa da 5, só que de forma dinâmica. Desenvolva um algoritmo que receba do usuário dois números inteiros e simplesmente mostre esses números. Essa aqui vai ser a mesma ideia. Você vai receber o número do usuário e simplesmente vai dar um printf para mostrar ele, tá bom? Então a 7 e a 8 eu vou deixar para quem não conseguiu fazer, teste e valide elas, tá bom? Beleza? Beleza, Luana? Alguém tem sinal da Luana? Ah, Luana, beleza. Show de bola. O Kaique também tá quietinho. Só tô ouvindo o Matheus. O Kaique nem. Não, o Kaique tá. Só tô Ele ouvindo o falou que o Matheus. microfone dele quebrou. Aí Não, tá mandando mas. só uma mensagem. Ah, beleza, mas ele tá aí. Ô, Matheus, ô, Kaique, tem um chat aqui do lado, tá, galerinha? Se vocês olharem. Ah, opa, isso aí. Vocês conseguem ver a mensagem que o Kaique manda também? É o que vocês mandam? Sim. Sim. Ótimo. Joia. Bruna tá aí também. Legal. Isso aí é bom. Eles pedem para dar um alô, para ver quem tá, se tá tudo de acordo. Bruna, tá conseguindo ver direitinho? Tá dando para acompanhar de boa? Mortos-vivos. Ótimo. Tudo jóia. Só o Gustavo que não está presente, né? Eu mandei mensagem para ele, mas eu acho que ele não viu a mensagem. Não sei o que que deu. Só o sono. Ô, Luana, sem sono, por favor. Alguém tem alguma dúvida nessa parte inicial desses algoritmos? De como que a gente criou, como que a gente executou? De boaça? Consegui entender agora. Ah, isso aí. Ótimo.
De boa. Beleza. Vamos, então. Ficou mais claro. Ótimo, ótimo. À medida que a gente for avançando, não é desanimando vocês, mas vai ficando um pouco mais complexo. Beleza? Porém, a gente vai ter um nível, uma bagagem muito maior também para a gente poder estar montando esses algoritmos, vendo o funcionamento e tudo mais. Igual eu falei, a tabuada, ela vai pegar, a gente vai conseguir fazer ela com apenas uma linha. Na verdade, duas, né? Porque tem que fazer o for. Mas, aquele monte de printf a gente só vai usar um. Karine, eu não ouvi sua mensagem. Tem como você... Não dá para ver o histórico aqui, ela acabou apagando. Eu não li o que Você ela podia, escreveu. você podia passar mais algumas atividades depois para a gente treinando. Achei as mensagens. Posso passar sim, claro que eu passo. Eu vou criar umas atividades um pouco mais complexas e essas, certo? Mais de boas, intercaladas. Eu não vou postar. Se vocês olharem aqui, ó, atividade, vocês estão aí vendo a minha tela, a mesma tela que eu. Se vocês virem aqui em atividades, aqui embaixo ó, já tem uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo, certo? Essa lista de exercícios tem 17 exercícios para vocês fazerem. Os primeiros, vocês vão estar executando o uso de variáveis igual a gente fez. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, a partir da número 7, já começa a estrutura de condição. Isso eu não passei para vocês ainda. Não, a 5. Na verdade, vocês vão conseguir fazer da 1 a 4, ok? Tentem fazer da 1 a 4, porque a partir da 5 a gente já usa estrutura de repetição. Mas façam da 1 a 4 dessa lista e guardem com vocês esse conteúdo, tá bom? Que depois, na hora que a gente for fechar a lista, vocês vão me mandar todos os exercícios. Mas eu vou passar mais também, tá? Fiquem tranquilos. Sim, Dani, eu vou fazer outra também. Mas se vocês quiserem já fazendo esse, vocês vão ter que entregar isso aqui. Lembra aqueles 2 pontos que a gente tem? Esses 2 pontos vai ser essa lista aqui. E os outros 2 pontos do outro bimestre vai ser um dojo. Só que para a gente fazer um dojo, a gente precisa estar presencial. Se bem que ia ficar bem louco fazer um dojo aqui também. Online. Deixa eu ver. Deixa eu jogar aqui. Ignora o Fá. Ah, tá, entendi. Vamos lá. Para a gente não perder o costume e sofrer um pouquinho mais, a gente começa então a nossa aula falando do conteúdo de expressões lógicas. É bem de boa. Expressão lógica é bem de boa. Não é bicho de 7 cabeças, não. Vamos tentar entender o que é uma expressão lógica. Isso é uma expressão lógica. Tá vendo? Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é uma expressão lógica. Mas que diacho de trem é esse? A gente vai entender o que é isso aqui, 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 tá bom? Então, isso é uma expressão lógica. Vamos voltar aqui então no nosso início e ver o que a gente vai ver. Operadores relacionais e lógicos, avaliação de expressão lógica, construção de expressões lógicas e exercícios resolvidos. Kaique, no final da aula, olha só, no final da aula a gente compila o exercício 3 que o Kaique perguntou, tá bom? Isso vai ajudar nas expressões lógicas aqui. Na verdade, o conteúdo das expressões lógicas vai dar um help lá naquele conteúdo. O chat estava atrapalhando a filmagem ali, cara. Agora que eu vi. Mas enfim, vamos lá. Operadores relacionais e lógicos. Existem, então, operadores. O que operadores vão fazer? Operações. Simples. Eles vão ser relacionais ou vão ser lógicos. Vocês vão entender rápido, vão entender o que é cada um.
É bem fácil. Uma sentença lógica é toda proposição que pode ser avaliada pelos valores verdadeiros ou falsos. Então, o resultado de uma expressão lógica ou é verdadeiro ou é falso. Ou é 0 no falso, ou é 1 que é verdadeiro. É os dois casos que pode ter, verdadeiro ou falso. Em C, verdadeiro é qualquer valor diferente de 0. No caso, 1. Então, toda vez que for 0, falso. 1, verdadeiro. Ok? A expressão lógica é um conjunto de sentenças lógicas. Lembra aquele exemplo que eu mostrei? Ó, um exemplo de expressão lógica. Cadê? Tá aqui, ó. Um exemplo de expressão lógica. A gente tem esses carinhas aqui. Isso é uma expressão lógica que vai resultar, né, cadê? Numa sentença lógica. Uma sentença relacional, que é uma comparação. Estou me relacionando com outro. Relaciono uma coisa com outra coisa. Então, por isso que é uma sentença relacional. É uma sentença lógica, né? Pois é avaliada pelos valores verdadeiros ou falsos. Vamos entender o seguinte. Expressão lógica é todo o conjunto, tá? Toda aquela expressãozinha. Como se fosse uma expressão numérica que a gente tem lá na matemática. Dentro dessas expressões, a gente vai comparar valores lá dentro. Essa comparação são os relacionamentos que a gente vai ter. Quando vocês verem quais são os operadores lógicos e quais são os operadores relacionais, tudo vai fazer sentido. Olha só. Então, vamos calmar um pouquinho os ânimos, vamos ver uns exemplos bem simples. Da mesma forma que uma expressão relacional, de mesma forma, uma expressão relacional também é uma expressão lógica. Então, dentro das expressões lógicas, a gente vai ter as expressões relacionais, que são expressões que vão estar se relacionando dentro de uma estrutura. Os operadores relacionais são operadores utilizados para relacionar valores dentro da minha expressão. Então, calma que vocês vão entender o que é um operador relacional e o que é um operador lógico, tá bom? Olha só. 5 exemplos de sentenças lógicas. Sentenças lógicas é a mesma coisa que uma expressão lógica. Qual que é o valor que eu posso ter numa expressão lógica? Qual o valor? Qual o valor, gente? Qual o valor que eu posso ter? 0 e 1. Muito bem, 0 e 1. Ou, né, verdadeiro ou falso. São os valores que eu posso ter dentro da minha expressão. Você não ouviu o que, Dani? Meu áudio bugou aqui, eu não tinha ouvido a pergunta. Ah, agora voltou também, agora eu te ouvi. Eu tinha Voltou, perguntado, porque olha só, aqui a gente tem sentenças lógicas. Sentença lógica é a mesma coisa que uma expressão lógica. E uma expressão lógica pode ter dois valores possíveis. Quais são eles? Verdadeiro ou falso, 1 e 0. 0, 1. Então, olhem para a janela da casa de vocês e me informem. O resultado da sentença lógica de número 1. É 0. 0. Aí em Vargem Grande é o que, Kaique? 0. Matheus? A Luana. Tinha que vir a Luana com uma piada dessa, né? Mas tudo bem, vou perdoar a Luana. Tinha que ter um if aqui, né, para te validar se não tinha uma cortina, mas tudo bem. Então, se eu olhar para mim aqui, também está 0. Por quê? Chove? Não. Então é falso. Então, 0. Faz frio? 0. Não faz frio. Para Dani está frio. Isso aí vai de acordo com, né, as variações do meu algoritmo. Ótimo. E aí, Bruna? Faz frio? Ótimo. Não está fazendo frio. Eu estou passando mal, então nem conta. Tudo bem, então você está perdoado, Dani. Ou você está com febre mesmo, que está um calor da miséria aqui. Olha só. Número 3.
Pô, matar frio era pra estar caindo neve, né? Número um. É... A expressão 3, a Dani falou que é 1. Alguém concorda? Karine também falou 1, Kaique 1. Sim, é verdadeiro, porque 4 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 4. A expressão lógica ou a sentença lógica de número 4. Aí eu não sei. Depende, né? Essa Porque aqui é. eu tô sentindo frio. Sim. Olha só. Tá vendo a número 1, a número 2 e a número 3? São expressões que são lógicas. Ou é sim ou é não. Tá vendo que a número 4 já é uma condição relacional? Eu estou relacionando duas coisas. Chove e faz frio. Então são duas condições que estão sendo relacionadas para mim poder ter um verdadeiro ou um falso. O Matheus entrou 2 vezes. Legal. Mas está de boa. É bom que ele aprende a dobrar. O Kaique está falando que é 0. Chove e faz frio. Zero. Muito bem. Vamos pular isso aqui para vocês entenderem depois os operadores relacionais. Idade maior que 0 e idade menor que 25 é o mesmo caso da número 4. Então, vamos aqui então para a gente entender. Se eu conseguir passar o slide, né? Eu estou clicando no lugar errado. O que são operadores relacionais? O que vão me dar algum tipo de relacionamento. Se um é maior que outro, se um é menor que outro, se um é maior ou igual, se um é menor ou igual, se um realmente é igual e se um é diferente do outro. Lembra que na programação, um símbolo de igual apenas quer dizer recebe, e 2 símbolos de igual representa a igualdade, certo? Então, se eu quero comparar se um é igual ao outro, eu tenho que usar 2. Aqui, né, na verdade, a gente tem esse detalhezinho, vou até já corrigir isso de uma vez, porque isso aqui está na matemática, a gente abstrai, certo? Mas para não gerar dúvida, vamos deixar isso aqui para facilitar a vida de vocês, se um é igual ao outro, ok? Então, esses são os meus operadores. Maior, menor, são operadores que vão relacionar uma informação com outra informação, certo? E depois eu tenho meus operadores lógicos, que vão definir um processo lógico. Perdão, eu falei que isso aqui é um operador lógico. Não, isso aqui é um operador relacional. O operador lógico é o 4 e o 5. 1, 2 e 3, operador relacional. 4 e 5, operador lógico. Na verdade, se vocês olharem aqui, o número 5 ele tem um operador relacional aqui, um operador relacional aqui e 2 operadores relacionais sendo, né, resolvido por um operador lógico. Então aqui eu tenho operador relacional e operador lógico. Beleza? Nesse caso eu tenho os dois. Por quê? Os meus operadores relacionais são esses daqui. Eta dividido por 2. O que seria o eta dividido por 2? Eta barra 2. Repete o eta. Que eta? O que seria o eta, Dani? Eta quadrado. É porque quando o Matheus entrou 2 vezes ali, eu mandei eta. Aí agora você tava clicando de novo, aí eu me embananei e mandei eta barra 2, tipo, eta de novo, entendeu? Ah, desculpa. Mas, Você está com dúvida então? Aonde? não, agora eu acho que eu entendi. É porque eu não entendi esse negócio de relacional e lógico. O relacional é quando você usa esses símbolos e o lógico é quando depende de alguma coisa. Não, o lógico eu vou explicar agora. Quando vocês veem então... esses carinhas aqui, eles são operadores relacionais, certo?
Os lógicos, a gente só tem, na verdade, a gente tem o quê? Esses três e depois a gente tem um outro ainda que é exclusivo. Mas os operadores lógicos, okay, os operadores lógicos são elementos que ligam termos ou sentenças de forma a possibilitar a determinação do valor lógico desse conjunto. Então é quando eu tenho valores e eu quero usar a lógica para resolver essa expressão. Então, eu tenho três tipos, né, de operadores lógicos. O meu AND, o meu OR e o meu NOT. NOT quer dizer não. OR quer dizer ou. E o meu AND quer dizer e. Beleza? Então, AND, e, torna uma expressão verdadeira, né, se todos os seus termos ou sentenças forem verdadeiros. A ação AND torna uma expressão lógica verdadeira se todos os seus termos ou sentenças forem verdadeiros. O OR, isso aqui vocês têm que saber, tá? Isso aqui vocês têm que guardar no coração de vocês. A ação OR torna uma expressão lógica verdadeira se pelo menos um de seus termos ou sentenças for verdadeiro. E o NOT é o contrário. Ele nega o valor lógico. Então, se ele é verdadeiro, passa a ser falso. Se é falso, se torna verdadeiro. É o mais simples. O NOT, ele simplesmente inverte o valor. Ok? O OR, basta uma única parte da minha expressão verdadeira, ela se torna verdadeira. E o meu AND, para ela ser verdadeira, todos os termos têm que ser verdadeiros. Então, vamos pensar o seguinte. Chove e faz frio, então é o meu AND. Ó, e, tá vendo? E. O ezinho aqui quer dizer que é uma expressão do tipo AND, né? Uma ação AND. Torna uma expressão lógica verdadeira se todos os termos ou sentenças forem verdadeiros. Então vamos lá. Chove. Peraí, Dani, já vou chegar no NOT. Peraí. Chove. 01. 0. Muito bem, Kaique. Então não chove. Para ser verdadeiro, os dois não tem que ser verdadeiro? Então, nem tem necessidade de eu fazer o resto dela aqui. Faz frio? Se for 0 ou se for 1, para mim tanto faz. Essa expressão ela já é falsa, porque não chove. Porque, para ser verdadeiro, no AND, todos têm que ser verdadeiros. O NOT, que a Dani perguntou, é a negação. É o valor seguinte. Se eu coloco NOT chove, é exclamação chove, eu estou negando o valor de chove. Então, chove? Não, então é 0. A negação de chove se passa a ser 1. Beleza? Eu estou negando. É como se você pegasse o valor daquela expressão e invertesse ele. Se aquele valor está sendo positivo, ele vai se tornar negativo. Se ele está negativo, ele vai passar a ser positivo. É simplesmente essa diferença que a gente tem que fazer. Ok? Então, aqui, nesse caso da 5, a gente tem duas expressões. Perdão, a gente tem uma expressão que ela é relacional e é lógica. A gente tem que desmembrar ela. Então, vamos por partes. Quem quer ser o nosso voluntário de hoje? Ninguém quer ser o voluntário de hoje? Vamos ao. Então, vou escolher o Kaique. Ele está muito quietinho hoje. Kaique, fala pra gente a sua idade. Ou se você não quiser, inventa um número aí. 19. Então, o Kaique falou que a idade dele é 19. Vamos validar a expressão lógica número 5. A idade do Kaique, toda vez que tiver idade, qual que é o valor de idade? 19, que foi o valor que o Kaique passou. Muito bem. 19 é maior que 0? Eu consigo fazer uma caneta aqui? Eu não consigo colocar uma caneta nessa parada. Todo mundo falou sim. Muito bem. 1. Então, 19. Eu não consigo. Não, não vai ter aqui não. Pô, podia ter uma.
Enfim, vamos aqui mesmo. O 19 é maior do que 0. Então, esse carinha aqui, ele é 1. Beleza? Então, 1. Idade é menor que 25? 1. Muito bem. Então, eu tenho 1 e 1. Essa expressão toda, ela se torna, então, 1. Por quê? Eu tenho um atributo end aqui no meio. Eu vou vir aqui e vou... Cadê? Tô doido. É aqui, ó. Para ser end, todos, né, os seus termos ou sentenças têm que ser verdadeiros. Então, se todos são verdadeiros, a minha expressão se torna verdadeira. Vamos fazer então o exemplo da idade da Maria. A Maria, ela tem idade de 32 anos. Idade é maior que 0? 1. Muito bem. E idade é menor que 25? 0. Muito bem. Então, qual que é o resultado dessa expressão? 1 e 0. Muito bem, vai ser 0. Por quê? Um dos meus termos, ele é falso. Para ser verdadeiro, os dois teriam que ser verdadeiros. Então, isso aqui, AND, OR e NOT, vocês têm que guardar no coração de vocês. O OR é mais simples, por quê? Dentro da minha estrutura, o meu OR, basta ter um valor positivo, a expressão já é positiva. Nesse caso que a gente testou aqui, cadê? Nesse caso que a gente testou aqui, a idade era maior que 0, então 1. Idade era menor que 25, não, 0. 1 ou 0. Já que eu tinha uma expressão do tipo ou, basta um valor ser positivo para mim poder ter uma sentença verdadeira. Então, se em vez de e fosse um ou aqui, a expressão 5 se tornaria verdadeira. E com qualquer idade que você informasse, ela se tornaria verdadeira porque, certo? Qualquer número é maior que 0. A não ser 0. Não existe idade 0. Beleza? Entendido? Gostei, Dan. Já entrou na ideia da atividade. Olha só. Olha que lindo. A minha tabela verdade. Certo? Essa tabela verdade, ela é bem tranquila. Renato, Oi? pode me explicar a questão do NOT de novo? Posso. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar essa tabela verdade aqui no meu quadro, que aí eu vou explicar ela aqui. Pode ser? Pode ser? Pode. Para já ir adiantando, o que acontece? O NOT, ele é simplesmente a negação. Você vai negar um valor de acordo com o que você tem. Se você tem o valor 1, que é verdadeiro, quando você nega ele, ele passa a ser o quê? Qual que é o contrário de verdadeiro? O contrário de verdadeiro? Falso. Falso. Então, ele é simplesmente você fazer o contrário, você nega, inverte. Tipo, se a expressão for verdadeira, mais um NOT na frente, então ela vai se tornar falsa. Isso aí. Se eu tenho um NOT em qualquer valor, em qualquer lugar, ele vai inverter o valor daquele esquema. Então, o que vocês estão vendo aí se chama tabela verdade. Essa tabela verdade é o quê? Uma forma de a gente validar tudo isso, tá bom? Se vocês olharem, tipo, NOT 5 recebe 5. Seria verdadeiro, mas isso. NOT 5
5 igual a 5, ele é falso. Muito bem, isso aí, Dani. Deixa eu inverter aqui agora. Eu vou descompartilhar minha tela com vocês. Vocês vão ver a minha linda cara. Ok? O meu quadro aqui bonitinho. É o mesmo que está lá no slide de vocês. Eu peço que vocês não olhem a resposta, para a gente poder construí-lo junto. Olha só, eu tenho então o meu... Vai estar invertido para vocês, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível. Ok? Olha só, se você... Quem tiver com o material e tiver como colocar lá, coloquem ele lá, naquela tabela verdade sem resposta. Tá vendo que aqui eu tenho 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Por que eu tenho isso? Porque eu tenho dois valores, o P e o Q. Esses dois valores me representam duas variáveis. Dentro dessas duas variáveis, eu apenas tenho essas possíveis combinações. Não existe outras combinações possíveis usando duas variáveis. Se eu tivesse uma terceira letra aqui, eu teria mais combinações. Então, eu teria que ter mais combinações. Se tornariam 8 valores. A minha tabela verdade teria 8 valores aqui. Se eu tivesse 4, 16. Se eu tivesse 5, 32. E assim vai crescendo em escala, né, decimal. Meu braço cansou. Deixa eu apoiar essa bagaça aqui. Deixa eu ver se... Ih, deu ruim. Mas vai assim mesmo. Vamos lá. Todo mundo aqui então comigo. Primeiro passo. Isso aqui, gente, é o e-comercial, tá? É que eu consigo fazer ele super bem. Fica quase igual ao do computador, tá vendo? Então, ó, eu tenho a letra... Poxa, aí você já desanima o cara, hein, bicho? Hein, eu fiz uma pergunta no chat, eu acho que você não viu. Pergunta, galera, não manda no chat, não. Manda aqui, porque se eu estiver olhando pro quadro, eu não consigo acompanhar lá, tá bom? Fala pra mim qual que é a Eu sua perguntei pergunta. se vai ser sempre o número de variáveis, tipo P, Q, R, vamos supor assim, vezes 2, ou é alguma outra regra que a gente usaria. Não, isso aqui é só uma simbologia. Pode ser qualquer valor. Aqui é só pra Sim, vocês mas, por entenderem. exemplo, quando tem P e Q, são 4 valores. São 4 valores, porque são duas variáveis. Isso aqui Aí é se a for... quantidade de combinações possíveis. Tendo duas variáveis, Tá. só pode ter essas combinações possíveis. Ou é 0 com 0, ou é 0 com 1, ou é 1 com 0, porque isso aqui é diferente, certo? E igual, certo? São as possíveis combinações que eu tenho. Então, olha só. Tá vendo esse e-comercial? O e-comercial bonitinho? Não é um 8, é um e-comercial. O e-comercial, ele é a representação do e, ou do end, certo? Então, vamos lá no que a gente aprendeu ali anteriormente. 0, aí aqui, olha só, tabela verdade. P, E, Q, tá vendo? Na programação, a gente sempre usa 2. Joia? 2 e-comercial. P, E, Q. P e Q, tá vendo? Por isso que é uma tabela verdade. Então a gente vai pegar o valor de P, nessa coluna aqui que a gente vai fazer, tá? O valor de P e comparar esse valor de P usando o operador AND com o valor de Q. Então, P e Q. Quem que é P? Nessa linha, 0. Quem que é Q? É 0 também. 0. Então, quem que é 0? Verdade. Não, é falso. 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 E 1 é verdadeiro. Então, vamos nessa linha aqui. P e Q. P e Q. Seria falso. 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 Muito bem. P, né? Eu vou estar falando ou o valor ou a letra. Vocês estão entendendo respectivamente cada uma. 0 e 1. P e Q. 0 e 1. Vai ser falso. Por quê? Para ser Os verdadeiro. dois têm que ser verdadeiros. Verdadeiro e falso. Ou P A e Bruna Q. pediu para voltar, o Renato. Tá, vamos voltar. Aonde você quer que volte, Bruna?
Vamos apagar aqui. Pera aí. Vamos fazer da cor preta. Se eu achar o preto. Vermelho. Ela falou para voltar no início. Show. Rapaz, eu vou achar. Olha só, essa é a tabela verdade que está ali. A gente viu os casos que a gente tem o quê? A gente tem a gente tem verdadeiro e falso, certo? E as expressões lógicas. AND, vou apagar isso aqui no meio. As expressões lógicas. AND, que quer dizer o quê? E. Vocês vão estar vendo ao contrário. Deixa eu fazer com letra de forma, que vai ser mais fácil para vocês verem. AND, certo? Putz, vai ficar ruimzaço para vocês entenderem, porque tá inverso. Mas tentem ir pelo que eu estou falando, tá bom? AND ou o OR, que é o OU. Tá dando para ver normal, Renato. Sério? Sim. Para mim tá parecendo tudo invertido aqui. Mas que bom que vocês estão vendo de normal. Menos mal. Então, o que quer dizer o quê? P e Q. É a mesma coisa que eu pegasse nesse valor de P e Q, o valor que está aqui, e comparasse ele com o E comercial do valor que está aqui. Lembra do exemplo que a gente tinha lá? 5 vezes 4 e 4 vezes 5? Perdão. Não. Chove e faz frio, a gente não estava fazendo duas comparações? Aqui eu estou comparando. Lembra que a gente viu lá do chove e faz frio? A mesma coisa. P, 0 e quem que é Q? 0. 0 e 1. Aqui embaixo. 1 e 0. E aqui embaixo, 1 e 1. Ok? Deixa eu apagar esse aqui para ficar mais pertinho, que a gente coloca. 1 e 0 e 0. Então, eu tenho duas... vou colocar a resposta em vermelho. Eu tenho meus casos. 0 e 0. Qual que é o valor de 0 e 0? 0 e 0? 0. Por quê? Falso com falso, falso. 0 e 1. 0. 1 e 0. 0. 1 e 1. 1. Por que 1? Porque todas as condições têm que ser verdadeiras para que esse valor seja verdadeiro. Então, essa expressão lógica, né, resultante do meu P e Q. Certo? Então, eu peguei o valor que é presente em P e comparei ele com o valor de Q. Certo? Isso na nossa montagem, na nossa tabela verdade. Então, a gente vai para o segundo caso, que é o meu OU. O OU é o quê? Basta um valor existente sendo positivo que a minha expressão ela se torna positiva. Então, se eu vim aqui e vamos fazer o teste. P ou Q? Quem que é o meu P? 0. Ó, segue a linha, segue os valores. Ou, quem que é outro valor? 0. 0 ou 0? 0. Muito bem. Por que 0 ou 0 é 0? Porque nenhum valor é positivo. Então ele se torna falso. Todos os valores são falsos. Falso ou falso é falso. Aqui então, 0 ou 1. Qual que é o valor disso aqui? 1. Por que é 1? Porque basta um valor da minha sentença ser positivo para que a minha sentença se torne positiva. Então, 0 ou 1, 1. 1 ou 0. Também vai ser 1, porque eu tenho um valor positivo na minha sentença. E 1 e... Perdão. 1
ou 1. 1 ou 1. Aqui embaixo. 1 ou 1 também vai ser... Oh, viajei aqui, peraí. Deixa eu apagar esse trem aqui. 1 ou 1 vai ser o quê? 1 ou 1 vai ser 1, porque basta um valor ser positivo para que a sentença se torne positiva. Então, ambos os meus valores são positivos. Então, a gente chega no NOT. Olha só, na programação, vocês vão ver o quê? O AND, eu vou usar o E comercial. No meu OR, eu vou usar o pipe. Em cima, do lado da letra Z, se vocês olharem, vai ter a contrabarra, e em cima da contrabarra vai ter um tracinho. Esse tracinho é o pipe. Na verdade, é dois risquinhos, né? Como se fosse isso aqui lá. Isso aqui é o pipe. Esse pipe é o OR. Então, a gente usa 2 vezes ele. Então, a gente usa o pipe para ser o nosso OR. E para fazer a negação, a gente utiliza a exclamação. O NOT, ou a negação, é usado através da exclamação, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Deixa eu separar aqui. Negação de P. Né? Negação de P. Quem que é P? 0. Então, negação de 0. Aqui, negação de 0. Aqui, ó, negação de 1, porque é negação de P. Ó. Negação de 1. E negação de, aqui embaixo, também 1. Então, negação de 1. Quem que é negação de 0? 1. Porque é o contrário. É só você inverter o valor. Quem que é negação de 0? 1. E quem que é negação de 1? 0. Mesma coisa aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer para o meu P. O meu Q, ó. Q. Que é esse cara aqui, ó. Né? Negação de Q. Negação de Q, ó. Negação de 0. Negação de 1. Né? Negação de 0. E negação de 1. Negação de 0, 1. Negação de 1, 0. Negação de 0, 1. Negação de 1, 0. Certo? Se vocês olharem na tabela verdade, vocês vão achar esses valores aí presentes lá. Se vocês estão com o slide, na hora que vocês passarem para o slide de número 9, vocês vão ver esses valores aí distribuídos na nossa tabela. Então, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Aqui. Então, olha só. Viram como que é tranquilo? A minha tabela verdade, ela se baseia nisso. No meu verdadeiro, no meu falso, no meu falso, no meu verdadeiro. Bruna, você conseguiu entender? Show. Eu acho que esse show foi um sim. Ótimo. Alguém ficou com alguma dúvida quanto à tabela verdade? 0. Ótimo. Que bom que vocês já estão respondendo em binário. Perfeito. Existe apenas uma exceção nessa regra. Apenas uma exceção nessa regra. Se vocês verem aqui, o meu P e o meu Q sempre vão seguir essa ordem. O meu E, se todos os elementos têm que ser verdadeiros para que a expressão seja verdadeira, certo? No meu ou no meu Q é representado pelo OR, né? Que eu tenho aqui, ó, OR, representado aqui pelo OU. Basta um valor verdadeiro para que a minha expressão se torne verdadeira. E a minha negação é só inverter o valor. Então, vocês têm como base aqui esses valores e vocês têm os resultados. Dentro dessa tabela verdade, existe apenas uma exceção, que a gente chama de SHOR, ou
ou exclusivo. É a única exceção que a gente tem a essa regra. Se vocês olharem a tabela verdade, aí embaixo, o short ou o exclusivo, ele é representado pelo chapeuzinho do vovô. Vocês saberiam me dizer como que é a regra dele, ou qual que é a lógica que ele segue? Não. Tentem, olhem aí para a tabela um pouquinho e tentem pensar. Números iguais, 0. Números diferentes, 1. Muito bem, Kaique. Todos os valores iguais no meu ou exclusivo, ele classifica como falso. Então, se eu tenho valores iguais, falso e falso, é falso. Verdadeiro, igual ao último caso aqui. Eu vou parar de apontar o mouse, senão ele vai sumir esse slide. Verdadeiro e verdadeiro são iguais. Então, ele também atribuiu o valor 0. Então, o que acontece? Valores iguais, ele classifica como falso. E valores que são diferentes, cadê? Diferentes, certo? Ele classifica como verdadeiro. A única exceção que tem é essa, do short. Beleza? Falsos, os valores que são iguais, verdadeiros, os valores que são diferentes. Oi, Dani. E como que eu vou saber que vai ser o choro ou qualquer outra? Aqui, ó, é o chapeuzinho, tá vendo? Esse símbolozinho aqui. Ah, tá, mas aí a gente, no caso, vai pedir com o chapéuzinho, né? Vai ser especificado. Eu quero o short, eu quero o end. Se você quer o end, ele vai passar esse carinha aqui para você, ó, certo? Você consegue dar um exemplo disso no algoritmo? No algoritmo? É, tipo, compilando. Vamos lá, na hora. Deixa eu fazer aqui então. Vamos fazer um exemplo então? Posso apagar isso aqui, né? Simples. Deixa eu ver como que ele vai. Vamos fazer aqui, vai ser manual mesmo. Printf. Printf. Verdadeiro. Ou vamos colocar só um, que aí a gente vai, só para a gente se habituando. No Python ele já faz isso direto para a gente. Eu não sei, porque o C ele é cheio de lero. Então, verdadeiro, falso, ok? Eu tenho esses dois cenários aí. Ó, vamos então, vai ficar um pouco confuso porque eu vou ter que usar a condição, que é o próximo passo, mas para vocês terem aplicabilidade disso em um algoritmo, vocês vão ter que ver isso. Se idade recebe 19, é a idade do Kaique. Se idade for maior que 0 e aqui dentro, idade for menor que... Lá está quanto? 25? Vamos pegar o mesmo exemplo. Eu vou fazer alguma coisa. Só que isso aqui vai dar errado porque eu tenho que colocar isso dentro de outro parênteses. Porque é um if. Então, se a minha idade for maior que 0 e a minha idade for menor que 25, eu estou fazendo o quê? E tem que ser o quê? Os dois tem que ser verdadeiro, não é isso? Então, se idade é maior que 0 e menor que 25, a minha expressão é verdadeira. Então, eu vou mostrar 1. Else, que é o se não. Lembra? Se titia tivesse bigode, era titio. É o se, é a condição contrária. Se estiver de sol, vou à praia. Se não, certo? Se a minha expressão aqui, se isso aqui que está dentro do meu parênteses, que é a minha expressão lógica, for verdadeira,
ele executa o que está aqui dentro desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele executa o que está aqui dentro. Se essa expressão lógica for falsa, ele vai executar o que está aqui dentro. Certo? Faltou um ponto e vírgula aqui. Então, o que vai acontecer? A idade, qual que é o valor da idade? 19. Certo? Minha idade, 19. Idade é maior que 0? 1. Beleza? Verdadeiro. Idade é menor que 25? É. 1. É verdadeiro. 1 e 1 é o quê? A gente pode ver aqui para facilitar. Ó, 1 e 1 é igual a 1. Então, ele vai mostrar o quê? Verdadeiro. Se eu executar isso aqui, ele vai me trazer o valor 1, que foi verdadeiro. Certo? Vamos mudar a idade para 32. Certo? Idade é maior que 0? 1. Ela é maior que 0. Ela se torna verdadeira. Certo? Idade é maior... Perdão. Idade é menor que 25? Não. Falso. 1 e 0. Oi? A Luana pediu 1 minuto Sim? no chat. Fala, Luana. Ah, vá. Vou ignorar ela. Olha só. É aqueles 10 minutos que vocês demoraram lá no intervalo para vocês poderem, né, começar a aula. Mas olha só, vamos terminar essa ideia aqui. Idade é menor que 25? Não. A idade é maior que 25. A idade de 32 é maior que 25. Então isso aqui é falso. Então verdadeiro e falso. A gente volta aqui, ó. Verdadeiro e falso é o quê? Verdadeiro e falso? Falso. Muito bem. Então, já que é falso, ele não vai entrar nesse primeiro combo. Ele vai entrar no meu else, que é o senão. Então ele vai mostrar o que aqui para mim? 0. Se eu estivesse utilizando o meu ou, então eu vou vir aqui, apagar aqui, vou colocar o ou, que é o meu pipe. Qual que seria o valor que seria resultante dessa expressão? 1. Muito bem, Karine, muito bem, Daniele. 1, por quê? Se eu executar, ele vai me dar 1, por quê? Essa condição já torna a minha expressão verdadeira. Então, basta ter um verdadeiro que essa expressão se torna verdadeira. Então, olha só, não mudei nada. Idade é maior que 0? É maior que 0, 32. Idade é menor que 25? Não, falso, mas verdadeiro ou falso, se tiver dúvida, ó, verdadeiro ou falso, aí a gente vem nessa conta, nesse caso aqui, vai ser verdadeiro. Eu vou fazer o note agora, né? Então, reparem que, se eu executar de novo, está verdadeiro, beleza? Então, essa expressão, ela se torna verdadeira. Se eu vim aqui e falar o seguinte, eu vou... É porque eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Lembrem sempre disso. O meu if, ele precisa de um parênteses. Vou até colocar com mais aqui. Ó, então, eu tenho um parênteses de fora, que é do meu if. E aqui dentro, eu tenho uma comparação. Esse ou esse. Se eu vim aqui e colocar negação, eu estou negando apenas esse parênteses aqui. Tem que ter cuidado com isso. Ele está negando apenas isso. Eu quero negar a minha expressão toda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou negar tudo que tiver dentro desses parênteses aqui, certo? Então, eu vou colar tudo aquilo aqui dentro. Os mesmos conteúdos, certo? Não alterei nada. Então, idade maior que 0 ou idade menor que 25. Só que eu estou negando tudo isso aqui.
Qual que é o resultado disso aqui? Não foi verdadeiro? Eu vou pegar o resultado verdadeiro e vou negar ele. A partir do momento que eu negar o valor desse cara, ele vai passar a ser zero, porque eu neguei aquele valor. Vamos pegar então, sem o parênteses, só para a gente finalizar a ideia. Vamos voltar aqui do jeito que estava antes, certo? Deixa eu ver aqui. Calma, Dani, sem o short por enquanto. Vamos fazer confusão com a mente de vocês, não. Próxima aula eu explico o short melhor, tá bom? Que é uma condição específica. Provavelmente vocês nunca vão... Não vão falar nunca, mas dificilmente vocês vão usar essa condição do short. É algo assim extremamente raro de você ter que utilizar isso, mas existe. Por isso que eu tenho que passar para vocês. Tá vendo? Se eu executar isso aqui, ele vai dar 1, igual aquela hora. Idade é maior que 0? Sim, verdadeiro. Ou idade é menor que 25? Não, falso. Então, verdadeiro ou falso é verdadeiro. Se eu vim aqui e negar esse cara, eu estou negando esse aqui. Então, idade é maior que 0? É verdadeiro. Só que qual que é a negação de verdadeiro? Falso. Muito bem, Matheus. Então, falso ou falso? Qual que é o resultado da minha expressão? Falso. Beleza? Então, já que a gente passou uns minutinhos, o short eu explico melhor na próxima aula. Aqui são exercícios feitos. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar lá eles naquela atividade. Que é o quê? Eu não falei, né, desse cara aqui. Ó. Existe uma ordem de preferência. Eu quero que vocês olhem essa ordem de preferência e façam esses exemplos. Eu vou colocar eles lá no exercício para vocês estarem fazendo. Por favor, não olhe a resposta, que a resposta vai estar aqui feita depois, tá bom? Mesmo caso, ó, isso aqui tudo é uma expressão. Só que quando vocês forem substituir o A pelo 0, o B pelo... igual aqui, ó, o B pelo 1, vocês vão ter que substituir esse C aqui por tudo isso. Porque o C também é uma expressão. Então, vai dar uma complexidade um pouco maior e vocês vão ter depois essa maiorzinha aqui para vocês fazerem, certo? Que eu quero que vocês repitam ela depois. Aqui, tanto faz. Eu só substituir os nomes, não faz diferença a palavra que tiver aqui dentro. A questão é, eu tenho que escrevê-la diferente uma da outra. E a mesma coisa aqui com exemplos. Exemplos até de código, tá vendo? Depois a gente vai fazer isso aqui na próxima aula. A gente faz, se a próxima aula também for via online, a gente faz essa mesma revisão que a gente fez no início dessa, aqui, fazendo esses exemplos, esses exercícios resolvidos, e depois dar seguimento para o próximo conteúdo. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Zero. Ótimo. Se alguém tem alguma dúvida, fale, que agora, rapidinho, a gente vai fazer aquele exemplo lá que o Kaique perguntou, compilar o número 3 da lista de exercício, que é essa aqui. Vamos achar aqui. Olha, quem falou que foi melhor essa aula? Enfim. Eu também achei que foi bem melhor do que o YouTube. Sabe qual que é o problema? O que acontece? Me falaram que eu tinha que gravar essa aula, tinha que ficar registrada, tinha que ficar não sei o quê. Então, no primeiro dia de aula, eu ia utilizar essa ferramenta, porque eu sei que ela é muito mais prática. Só que vieram, me comunicaram que eu precisava gravar isso. Então, eu tive que achar uma solução auxiliar, por isso que eu fui para o YouTube para ficar registrado. Então, vivendo, né, novas experiências no YouTube, no processo de fazer streaming no YouTube, eu consegui achar uma ferramenta que eu estou usando em paralelo com essa aqui, que a gente está fazendo a videochamada, que está gravando tudo isso. Eu não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim, eu só vou conseguir ver isso depois. Aparentemente ela estava funcionando direitinho. Então o que eu fiz? Vou gravar esse vídeo e vou jogar ele para a web, vou jogar ele lá no YouTube, para vocês terem o link, depois vocês vão conseguir visualizar ele novamente. Eu acho que vai ficar de boa, vai ser muito bom. Se não rodar legal, o seu vídeo não ficou certo, o que eu vou fazer? Eu vou gravar tudo de novo. Aí eu vou gravar sozinho, explicando o conteúdo e a vida que segue.
tá ok? Então, se eles, já que tem agora essa possibilidade, eles já vi outros colegas utilizando esse mesmo recurso, mediante tudo, porque é uma experiência nova para todos. A gente vai estar evoluindo e a partir de agora eu só vou usar essa, porque essa ferramenta é muito melhor que o YouTube. Ela é muito mais dinâmica. Vocês estão aqui comigo em tempo real, ok? E é até bom que dá até para ouvir a voz de vocês. É porque uns estão com vergonha, o Kaique ligou a câmera ali, deu para ver ele lá de boa, no sofá, né, Kaique? De boaça. Mas, tirando tudo isso, tá zero. Não, que zero o quê, rapaz? É um. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver aqui a número 3 rapidinho para vocês estarem liberados, né? Quem quiser, tá, já assim, quem quiser, fique na liberdade, tá ok? Eu só vou fazer isso aqui como o Kaique tinha pedido. Olha só, copiei lá, igual tá lá no meu exercício. X recebe 3, X++, Y recebe, tá. Eu quero saber o valor de X, Y e Z. Vamos compilar isso aqui. Eu tenho primeiramente que criar os ints X, vírgula. Tá maiúsculo isso aqui? Deixa eu copiar assim, porque letra maiúscula e minúscula é diferente, tá, galera? Tenham atenção nisso. Y, não. Y e Z. Olha só. Vamos compilar aqui só pensando comigo. X recebe 3. Então, deixa eu vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. X, Y e Z. X recebe 3. Então, o valor de X é 3. X++, o que aconteceu? Ele acrescentou 1 ao valor de X. Então, ele passou a ser 4. Foi essa linha. Y recebe mais X. Então, ele vai receber o X já incrementado. Então, o valor de X passa a ser 5. Por quê? É o incremento de X. Se X é 4 já incrementado, se X é 4, certo? Porque eu já adicionei 1 aqui. Eu quero parte incrementar o valor de X, então ele passa a ser 5. E o meu X, consequentemente, também passa a ser 5. O meu Z recebe o valor de Y e depois eu vou fazer o decremento. Então o valor de Z passa a ser 5 também. Só que o meu Y ele foi decrementado e passou a ser 4. Aí eu venho aqui e falo que o Y vai ser decrementado de novo. Então, 3. Por fim, eu falo que Z recebe 0. Eu atribuí um valor diferente de a Z. Então, o meu Z, que era 5, passa a ser 0, porque eu simplesmente atribuí esse valor a ele. Então, 5, 3 e 0. Vamos testar essa bagaça? Vamos vir aqui no compilador, certo? Tá o código executado aí. Renato. Oi? Peraí. Pode falar. Z recebe 0. No caso, o Z vai ficar igual a 0? Porque eu atribuí o valor de 0 à variável Z. Certo? Eu simplesmente, assim, falei, Z, você vai ser 0 agora. Independente do valor que Z tinha. Ele fala, você vai ser 0 agora. E é por isso que Z fica sendo 0. Porque eu atribuí o valor de 0. Tá vendo que eu não incrementei, eu não mandei pegar valor de Y ou de Z? Eu simplesmente falei, Z, você vai ser 0. Da mesma forma que se eu tivesse feito isso aqui, ó, o valor de Z era 10. Certo? Eu simplesmente atribuí um valor a Z. Entendi. Então, vamos compilar para ver se é isso mesmo. Posso estar errado. Printf, então, eu vou imprimir x, 2 pontos, vou dar um contra-barra N para pular a linha, para ficar bonitinho, porcentagem D, certo? Vou apagar isso aqui, só para ficar bonitinho, né? Vai mostrar x, 2 pontos, o valor de x, e vai quebrar a linha. E aqui eu apago. D. Então, x, y e z. Deu um espaço aqui também que vai ficar igual. E aqui eu vou mostrar as 3 variáveis. X, y e z. Certo? O x, que é o primeiro valor, vai ser referente a esse porcentagem D. O segundo, referente a esse porcentagem D. E
o Z referente ao último porcentagem D. Muito bem, Luana. Faltou o ponto e vírgula. Muito bem. Então, ele vai imprimir os valores dos 3 itens. Se eu executar, x 5, y 3, z 0. Os valores que a gente achou aqui no nosso PDF lá. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém não entendeu algo desse algoritmo? Zero. Eu tô achando o máximo vocês responder com 0 e com 1 aí. Se essa questão valesse um ponto, eu quase acertava. Não, ótimo. Se eu colocar essa questão na prova, todo mundo acerta? Agora sim. Eu achei que quando você, tipo, Z recebe 0, tipo, você tinha que pegar o valor de Z atual e meio que somar 0. Eu tinha entendido por errado. Se fosse para fazer isso que você falou, ele teria que estar assim, Dani, ó. Z recebe o valor de Z mais 0. Aí sim, ele vai pegar o valor atual dele e somar 0. Aqui não, eu estou atribuindo um valor 0 para aquela variável. Uhum. Beleza. Joia? Olha só, galerinha, passou uns minutinhos aí, 15 minutinhos, mas eu acho que esses 15 minutinhos foram bem produtivos. Eu acho que a aula de hoje foi bem bacana. E depois vocês postam o feedback lá no grupo que eu tenho que tirar print e mandar para a Laís. Tudo isso está sendo documentado, beleza? Então, passem o feedback lá para gente, lá no grupo que vocês estão, comentem. Ah, foi bom, foi ruim, foi... Certo? Comentem isso lá. Bom descanso para vocês. Vou postar esses exercícios. Não deixem de rever. Pratiquem de novo. Aquela lista. A Luana tá falando, gente. Os 15 minutos que você demorou, Luana, para entrar na sala. Miséria. Então, pratiquem, refaçam. Não deixe assim acumular, porque isso é um pouco mais complicado. Não acredito, você estava vendo live do Whindersson. Merece falta. Então, só praticando que vocês vão conseguir estar consolidando isso no coração de vocês. Amanhã cedo eu vou estar postando os conteúdos igual eu falei. Vocês, por favor, façam de novo, repitam, refaçam, tentem entender. Dúvidas? Mandem aqui no Class 1, igual eu mostrei, certo? E sucesso para todo mundo. Tá joia? Ô, Renato, Oi. eu vou copiar, igual você me falou, o algoritmo e te mando em PDF pelo Classroom. Show, pode ser. Você viu? Eu só copio e colo o próprio algoritmo que aí fica mais fácil. Pode ser assim. Tá. Deixa eu ver o que a Dani tá falando aqui. É que eu tenho que habilitar as mensagens. Pode mandar os exercícios de hoje? Como assim? Pode mandar os exercícios de hoje? Ou só a 2? Os exercícios que seriam para hoje, pode enviar para você junto com os da semana que vem? Não, separado. Igual vocês viram aqui no Classroom, é separado. Não, sim, mas pode mandar no mesmo prazo? A gente pode ter mais... Pode. Fazer, Façam e postem, tá bom? Mas Tá, postem... mas pode ser para terça, né? Não, o quanto antes. Postem igual aqui, ó. Postem o quanto antes nessa atividade da semana passada. Depois vai ter a atividade EAD 2, que vai ser referente à aula de hoje. Eu vou colocar aqui embaixo. Ok? Eu só vou conseguir fazer no sábado. Tá. No seu melhor momento você faz e manda lá, tá bom? Mas não deixem de fazer. Não, vou fazer. O problema é tempo mesmo. Beleza? Alguém mais tem alguma coisa que está afligindo o coração de vocês? O Matheus queria te perturbar. Manda ele caçar uma quadra para nós jogar bola. Pra você caçar uma quadra pra você jogar bola. Aposentei. Quarentena. Não, vamos jogar lá coronavírus para todo lado e vamos embora. Esse momento é da gente se abraçar, viver uma vida de união, ser feliz, compartilhar abraços, sorrisos. Esse é o momento.
Depois nós compartilhamos o mesmo cemitério, mas tá de boa, sem erro. Brincadeiras à parte, galerinha aqui, boa noite. Fiquem com Deus. E vamos aguardar agora o que a gente tem pela frente. Tecnicamente, essa foi a nossa última aula, certo? EAD, eu não sei como que vai ser as próximas. Estamos atentos aos comunicados da direção. Aquele abraço, tudo de bom para vocês. Dúvidas, Classroom, e a gente vai se comunicando. Abraço, galerinha!